Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira. Já convidar os amigos que não se inscreveram ainda para se inscreverem no canal, irem lá participarem, tá certo? Quem não foi ainda, chama os amigos, convida os amigos para se inscreverem, para manter esse canal sempre forte. Já vamos para os destaques, para as principais informações deste dia 11 de dezembro do ano de 2020. Vamos então para os destaques. Mortes aumentam, cidades retomam restrições, hospitais lotados. Os sinais de que a pandemia de coronavírus não está no finalzinho. Funcionários da Anvisa afirmam em carta que a agência não serve aos interesses de governos. Polícia indicia 6 pela morte de João Alberto, aquele caso lá do Carrefour de Porto Alegre. Comerciante é agredida e violentada por mulheres que se passaram por policiais civis em Juazeiro do Norte. Mulheres atacando outra mulher. Desabamento de elevador em obra na Caucaia deixa 2 operários mortos. Mais 12 centros de testagem para a Covid-19 serão instalados no Ceará, um deles no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Governo de São Paulo reduz o horário de funcionamento de bares e amplia o de shopping para conter aglomerações. Cantor Ubirani, do grupo Fundo de Quintal, morre de Covid-19 no Rio de Janeiro. Em gravações após caso de estupro, Robinho diz a amigo para voltar ao país para não ficar em cana. A aprovação da vacina da Pfizer nos Estados Unidos, a pedido no Brasil, abrange a Anvisa e examina a liberação em até 72 horas. Então, aos detalhes, agradecer mais uma vez a todos que acompanham aí pelo canal do Célio Teixeira. Quem não acompanha ainda, quem não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve, dá uma força pro canal, tá certo? Aumento de mortes, cidades voltando a impor restrições e hospitais cada vez mais lotados escancaram a realidade. A pandemia da Covid-19 ainda não acabou e o número de casos e vítimas pode piorar nas próximas semanas se as pessoas não adotarem as medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Nesta quinta-feira, ontem, portanto, o presidente Jair Bolsonaro disse em evento que estamos vivendo um finalzinho de pandemia. Embora as vacinas cada vez mais próximas sejam uma esperança para que, enfim, a crise do coronavírus acabe, a transmissão da doença continua e vem crescendo nas últimas semanas, o que é uma pena. Precisa o presidente compreender melhor o que acontece no país. Funcionários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicaram no início da madrugada desta sexta-feira, já hoje, portanto, uma carta aberta para afirmar que eles atuam com base nos critérios científicos e que não servem aos interesses de governos, de pessoas, de organizações ou de partidos políticos. Os servidores estão no meio de uma disputa política provocada pela corrida aí para a obtenção de vacinas contra a Covid-19. A Associação dos Servidores da Anvisa reforça no texto que o trabalho técnico da autarquia está acima de qualquer pressão. Parabéns aí o pessoal e espero que assim hajam mesmo. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou nesta sexta-feira, já hoje, portanto, 6 pessoas pelo espancamento e morte de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, em um Carrefour de Porto Alegre. O caso ocorreu na noite da véspera do Dia da Consciência Negra, gerando uma série de protestos aí contra o racismo por cidades brasileiras. Os indiciados responderão por homicídio doloso triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia apontada por necrópsia feita por legista do Departamento Médico Legal e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Segundo a investigação, o crime foi motivado pelo racismo estrutural, embora o agravante de injúria racial não tenha sido concluído ou incluído no inquérito. Esse caso foi de grande repercussão e ainda continua repercutindo em todo o país e, por que não dizer, fora do Brasil aqui. Agora vejam bem o que aconteceu em Juazeiro do Norte. Esse assunto veio agora porque a mulher que foi agredida resolveu falar que está recebendo ameaças. Uma comerciante de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará,
foi agredida e abusada sexualmente por 2 mulheres. Gente, isso é possível. Após um desentendimento no restaurante do qual é proprietária. As suspeitas, que se passaram por policiais federais, foram presas, mas a vítima afirma que está recebendo ameaças. O caso aconteceu ainda no dia 16 de novembro. A vítima, que terá a identidade aqui preservada, disse que as 2 mulheres chegaram no restaurante e pediram uma bebida alcoólica. Depois de receber o produto, a dupla solicitou em troca que, conforme a comerciante, não existia, pediu um troco. A comerciante disse que não existia, já que as mulheres ainda não haviam pago a conta. Houve um desentendimento e as 2 mulheres se identificaram para a comerciante como policiais federais. A vítima foi levada para um corredor do restaurante e foi despida pelas suspeitas, que informaram que iriam revistá-la. Segundo a comerciante, nesse momento, ela foi agredida e abusada pelas 2 mulheres. Gente, que coisa! Eu não estou bem, palavras dela. Eu não consigo dormir, eu tenho medo de trabalhar, porque eu continuo trabalhando no mesmo lugar. Eu não fugi, mas eu não estou bem. Um dia depois, eu senti as dores muito fortes na minha parte genital. Fui ao médico e constatou que eu precisava tomar antibiótico. Também foi constatada a violência sexual e eu estou aqui com o advogado para pedir justiça, disse a comerciante. Gente, imaginava que seriam essas coisas acontecem normalmente com pessoas do sexo oposto. 2 mulheres violentaram outra no Cariri cearense. Lamentável. 2 operários morreram vítimas de desabamento de um elevador de construção em um canteiro de obras em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros local. Segundo o tenente Dutra Fidelis, do Corpo de Bombeiros, os funcionários estavam no equipamento quando a parede do elevador abriu e a bandeja que dava suporte despencou. O prédio em obras é o condomínio Campos Elíseos, residente no Tabapuá, que está em construção e ainda não foi entregue. O elevador de construção é um equipamento aí externo ao prédio e, segundo o Corpo de Bombeiros, estava sendo usado para a pintura do edifício. A Secretaria de Saúde do Ceará, SESA, planeja instalar mais 12 centros de testagem para a Covid-19 aqui no estado. De acordo com o plano de contingência de combate à pandemia anunciada nesta quarta-feira, os equipamentos devem ser construídos em locais com grande movimentação, como, por exemplo, o Aeroporto Internacional de Fortaleza. O estado tem atualmente cerca de 6 CTs, centros de testagem, espalhados em bairros da capital, com o intuito de testar a população, identificar novos casos e dar orientações quanto às medidas sanitárias que precisam ser adotadas no período de pandemia. Todo esse aumento aí de centros vai custar ao estado do Ceará cerca de 300 milhões de reais. O governo de São Paulo determinou nesta sexta-feira, já hoje, portanto, a redução do horário de funcionamento de bares em todo o estado. Também foi anunciada a ampliação do horário de operações dos shoppings. As medidas foram tomadas para tentar evitar aglomerações e conter o avanço de casos de coronavírus. Bares que antes podiam funcionar até às 22 horas, deverão fechar agora às 8 horas, 20 horas. Já os restaurantes poderão continuar abertos até às 22 horas, mas deverão parar de servir bebida alcoólica às 20 horas. As novas regras foram divulgadas em coletiva de imprensa no início da tarde pelo secretário de Saúde lá de São Paulo. Gente, uma morte aí que mexeu com o pessoal que gosta de pagode, que gosta de samba. O cantor Ubirani Félix do Nascimento, do grupo Fundo de Quintal, morreu de Covid-19 nesta sexta-feira, hoje, portanto, dia 11, em um hospital do Rio de Janeiro. Ele tinha 80 anos e estava internado havia mais de uma semana na Casa São Bernardo, no bairro da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O sambista chegou a ter uma breve melhora no quadro clínico, mas não resistiu. O Birani foi o responsável por introduzir o repique de mão no mundo do samba, instrumento que deu identificação ao Fundo de Quintal. O cantor também foi um dos fundadores do grupo na década de 70. Gente, o caso aí do jogador Robinho continua repercutindo e complicando, e ele
pode até parar na cadeia. Novas conversas telefônicas de Robinho com um amigo, gravadas com autorização judicial, foram divulgadas nesta sexta-feira. O jogador usa expressões jocosas e depreciativas ao comentar sobre o caso de estupro coletivo que foi condenado em segunda instância pelo Tribunal de Apelo de Milão na quinta-feira, ontem, portanto, confirmando a decisão em primeiro grau do ano 2017. No diálogo revelado pelo portal UOL, Robinho ri ao detalhar os acontecimentos do dia em que teria participado de estupro coletivo contra uma mulher de origem albanesa em uma boate lá de Milão. O episódio ainda é do ano de 2013. As conversas teriam ocorrido em 2014, um ano depois de ter sido acusado. Olha as palavras de Robinho que foram reveladas agora. Cara, você quer um conselho? Não vai nem lá, volta para o Brasil, pelo menos tu não fica em cana, comentou o atacante com um amigo cujo nome foi suprimido. Se os caras mandarem eu ir lá depor, vai ser foda. Vou falar o que pra minha nega? Vou lá depor pra quê? 8 caras rangaram a mina? Ô que fase que eu tô? Teria dito isso ao atacante em outra parte da conversa interceptada. Gente, que coisa. Nem 30, nem 60 dias. Uma lei aprovada em maio deste ano pode ser utilizada para reduzir e muito o prazo que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, terá para avaliar uma possível vacina contra a Covid-19. A legislação em questão é a Lei 14.006 do ano de 2020. A regra obrigou a Anvisa a avaliar em até 72 horas ou 3 dias corridos quaisquer matérias de medicamentos, equipamentos ou insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária que tenham sido aprovados por 4 agências estrangeiras consideradas referências. As 4 agências citadas, equivalentes em seus países à Anvisa, são a FDA, que é dos Estados Unidos, a EMA, da União Europeia, PMDA do Japão e a NMPA da China. Portanto, aí, se aprovado por essas agências, a Anvisa teria apenas 72 horas para aprovar, para começar a fazer os testes rápidos, ou então deixar que as empresas possam utilizar a vacina. A grande verdade é que a Anvisa, os funcionários, os técnicos da Anvisa têm dito que a questão da Anvisa está acima de governos, de questões políticas partidárias, mas obedecendo critérios da ciência, e muito bem faz os funcionários da Anvisa. Gente, agradecer demais a todos que já participam, desejar a todos bom final de semana, e na próxima segunda-feira nós estaremos de volta com as 10 mais do dia e renovando o convite. Vão lá, se inscrevam no canal do Célio Teixeira, chama os amigos e vamos participar.